você está aqui no canal da Prof. Jana. Seja bem-vindo! Aula de hoje, sabe o que tem por aqui? Dicas de elementos argumentativos e verbos argumentativos para a sua redação. Para quê? Para alcançar um 9. Esse 9 é 9 na Federal, UFSC, Medicina. Mas espera aí. Antes, você vai fazer assim. Você vai se inscrever no canal da Prof. Jana. Vai ativar sininho, porque toda semana eu estarei aqui pronta para você. E aí você ativa o sininho e recebe todo momento que tiver novidade, você recebe o chamado lá. E assistir a aula, Jana, mas eu estou com uma dúvida. Não há problema. Comentário, comenta ali e eu respondo para você. Terei o maior prazer em ajudá-lo, certo? Então vamos lá. Essa dissertação, aluna da Prof. Jana, ela alcançou 9 na redação, 9 de 10, redação UFSC. E aí, só porque ela possuía conteúdo? Não, porque além do conteúdo, ela conseguia colocar no papel. E isso sabe quem faz? A gramática, a deliciosa, a poderosa. Não adianta, Jana, eu leio muito, mas eu não treino. E eu treino, mas eu não me importo com a gramática. Tá. Aí adianta ler, não sabe colocar no papel? Não adianta, paixão. Você tem de praticar a língua. Vamos lá. Aí eu trouxe pra você porque eu gosto de comprovar. Tem de comprovar. Você ganhou nota? Mostra pra Prof. Jana. E tá aqui. Esse é o fragmento do 9 que ela conseguiu lá na UFSC. E o elemento coesivo que ela usa, eu sempre me preocupo, Jana, com conjunção. Perfeito, você tá certo. Mas não existe só conjunção como elemento coesivo. O pronome é um elemento coesivo. Às vezes, um substantivo é um elemento coesivo. Então, eu não posso ficar toda frase uma conjunção. Sai da pobreza, sai do gueto, vem para a riqueza. Olha como ela começa o desenvolvimento 2, adicionando não apenas o que eu disse no parágrafo anterior, corretor, mas também, então ela começou com adição. A gente diz que é a conjunção coordenada. Não gosto disso. Gosta sim. Vai lá, assiste a minha aula de coordenada para paródia, as conjunções coordenadas. Memoriza, sabe por quê? Quando você usa uma conjunção coordenada no texto, você está dizendo para o corretor que todas as frases são importantes. Essa parte, corretor, é muito importante, não apenas prover centros. Mas aqui também, mas também se certificar. Você está me dando duas situações. Jana, tem uma dúvida. Eu nunca sei se eu devo usar a vírgula aqui, no não só, mas também facultativo. Você pode ou não colocar, mas é chiquetoso. Para não ficar um período longo, ela divide aqui as orações. Fica bonito, pode colocar. Fica chiquetoso. Primeiro período dela, ela fez então com uma conjunção coordenada aditiva. Colocou a vírgula, tudo certo. Depois, em um país, isso que não é conjunção, mas é elemento coesivo, tá vendo? Em um país que se faz, pobre gramatical usa o onde. Para de ficar usando onde. O onde é para contar lugar, mas não convém no início de uma frase. Então você usa nesse total, em um país que se faz com homens e livros. A não democratização no ensino eu sempre brigava com ela, dizia assim, para de ficar usando o na redação. Porque o ele é de opinião, mas ele é mais assim para fato. Ele não me dá força. Mas aí sabe o que ela fazia? Tá aqui, primeira dica para você. Ela usa marcadores argumentativos. Tá vendo? Eu usei o na minha redação, mas deixa o negócio mais bombado. Coloca uma coisa boa junto, no mínimo vergonhosa. Isso é força. Tenho conjunção coordenada, usei um verbo de ligação e do ladinho dele coloco no mínimo. Esse no mínimo me deu poder argumentativo, tá vendo? Aí, elemento coesivo da próxima, sob esse prisma. A gente vê muito, no Enem, sob esse prisma, sob esse viés, nesse contexto. Particularmente, eu não gosto muito disso. Eu não gosto dessa coisa de nesse contexto, sob viés. Mas tá, que contexto que é esse? Que viés é esse? Sabe o que você faz? Decoreba, nesse contexto, mais um adjetivo. Nesse viés, mais um adjetivo. Sabe por quê? Você limita a ideia para o corretor e ele entende. Então, sob esse prisma, tá bom.
Tá certinho? Só que para deixar bonito, que prisma? De abandono social. Olha o poder argumentativo aqui, amor. Aqui ela trabalhou com elementos argumentativos, operadores. No mínimo, deu poder argumentativo. Sob esse prisma, que prisma? De abandono social. Eu tô levando o corretor pelo caminho, tá vendo? Tá, Jana, e depois? Tchau, tchau. Não é conjunção, mas é elemento coesivo. Tal fato, tal realidade. Pode usar. Mas é neutro de novo, amor. Decoreba aí, anota aí. Tal mais substantivo. Coloca um nome. Ó, tal incapacidade de universalização. Eu costumo dizer assim para os meus alunos, ó. Pega o tal, coloca, que é a frase que você vai introduzir numa explicação. Você pega esse tal e do ladinho dele coloca um nome que resuma a frase anterior. Então, frase anterior, abandono social. Há de se fornecer meios para que a educação não seja uma luta, e sim uma oportunidade. Poxa, ainda não existe isso? Não. Isso é o quê? Uma incapacidade, tá vendo? Então esse tal, ele é top para você usar, mas enriqueça. Coloca um substantivo que resuma a ideia anterior. Tô levando corretor. Por que ela tirou 9? Tá vendo? Não é só conjunção. Há elementos argumentativos. Depois ela faz isso, ó. O essa é o elemento coesivo, verdade. Mas ele sozinho, neutro. Essa realidade, esse fato, neutro. Essa o quê? Cara, isso que eles estão fazendo, que eu contei na minha frase anterior, isso é uma injustiça social. Ei, ela tem coesão e tem coerência, sabe por quê? As palavras também estão conectadas. Eu gosto nas aulas de redação sempre colocar um slide com palavras temáticas e aí você vai conectando, tá vendo? Olha outro poder argumentativo dela, fruto da inoperância de instituições, uso de predicativo, uso de aposto, esses são elementos argumentativos que você foge desse senso, tá vendo? E aí, lá no finalzinho, ela trabalha com assim, bonitinho. Então, o 9 da redação, que ela conseguiu na UFSC, como? Saindo do senso comum, usando os elementos coesivos, mais uma variedade, e trabalhando também com outras classes gramaticais. Tal mais substantivo, essa mais substantivo, tudo resumidor, tá vendo, da frase anterior. E quando ela coloca esse prisma que todo mundo usa, ela põe um adjetivo. E aí eu trago para você agora. Essa redação ela produziu em uma de nossas aulas, vacinação. Como ela começou? Cara, ela já viu que foi lá 9 na UFSC. Por que ela vai mudar? Não apenas o abandono, mas também, olha só, mas aí estamos treinando e ela tá trabalhando além disso. Olha o que ela vai agora desenvolver. Ela vai mexer bastante com verbos. Anota. Além dos elementos argumentativos, anota aí. Colocar verbos no presente do indicativo no desenvolvimento. Você dá força. E outra, anota. Verbo presente do indicativo. Anotou? Ok, eu tô vendo. Anotou, então tá bom. Do ladinho coloca assim, barra nocional ou ação. Verbos nocionais. Verbos que contêm a ação. Instiga, tá vendo? Olha o outro verbo. O mecanismo. Tal. Tá vendo? Tal o quê? Desgraça humana. O que tem? Arrisca. Aqui ficaria mais interessante, põe em risco. Põe em risco a vida de crianças. Nós já arrumamos aqui, tá? Depois ela vai pro ao invés de ajudar ou não causar danos, o que acontece? Dispersarão. Olha o verbo forte, verbo nocional, verbo de ação. Jana, mas não está no presente? Está no futuro? Ótimo! Futuro do presente. O que não pode, empobrece a redação, é o futuro do pretérito. É o ria. Dispersaria, dispersariam, seria. Aí você não tem certeza. Na redação você sabe tudo. Você não pode deixar o corretor pensar que você está em dúvida. Cara, eu sei tudo. Quando eu sento para fazer a prova de redação, baixa um santo, Jana, e eu sou o dono da verdade. Fato. Sabe como você passa isso? Verbos no presente no indicativo ou no futuro do presente, ok? E aí, finalzinho, compromete-se. Verbo forte de novo, tá vendo? E aqui ela faz o intercalado bonitinho.
Dicas, então, marcou tudo que a Jana falou? Olha o presentinho que a Jana coloca. A Jana vai fazer para você operadores argumentativos. Ah, Jana, qual eu posso usar para deixar forte? Estes elementos coesivos que a Jana vai colocar aqui para você, ó, eles são elementos argumentativos que você vai colocar até, inclusive, no mínimo e ainda é para reforçar a mesma ideia. Então, você coloca que os jovens buscam melhoria na educação e ainda, esse ainda entre vírgulas, forte pra caramba. Eles buscam, inclusive, entre vírgulas, tudo entre vírgulas e você dá força para a redação. Esse, aliás, que no dia a dia eu disse, ó, tipo, tá vendo? Então, aqui, ó, elementos argumentativos para você colocar. Você usou o inclusive, no mínimo, de fato, para não ficar só nesse Agora você coloca um verbo forte. Então, a desigualdade social deturpa, inclusive, tá vendo? Você coloca pertinho do verbo ali, ou deixa forte, todos esses elementos entre vírgulas, eles são operadores argumentativos. Não saia do canal da Jana, sabe por quê? Sempre haverá dica rápida e que vai deixar o seu texto gramaticalmente argumentativo. Beijos, conto com a sua presença, até mais!